A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs em Cristo Jesus, meus irmãos, que a bênção do Senhor esteja na vida de cada um de vocês nesta manhã maravilhosa, né? Estamos já findando o mês de julho, né? E que Deus, sei que Deus tem guardado todos nós, né? Nos sustentado, nos protegido. E eu espero que todos estejam gozando de saúde e felicidade, que todos estejam bem, assim como bem está a alma de vocês. E a irmã Maria dos Prazeres, neste momento, eu vou gravar mais um vídeo, irmãos, para a glória de Deus, né? Que se encontra aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, eu vou ler até do versículo 1, o versículo 2. Que a palavra do Senhor ela é maravilhosa e que essa palavra o Senhor deixou para todos nós, né? Porque ele disse que ele ia para o Pai, mas que nós ia fazer obra igual a ele ou mais até do que ele, porque nós ia ter mais tempo do que ele, né? Ele teve só 3 anos de ministério e nós estamos com quantos anos, né? Que eu estou na presença do Senhor Jesus, está com 25 anos, né, irmãos? E tenho feito tão pouco, amados irmãos, misericórdia, tenho feito tão pouco, né? Então, e a palavra do Senhor o Senhor Jesus nos disse assim, né? Ele fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e me enviou a restaurar os contritos de coração, a proclamar a libertação aos cativos, a abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os tristes. Porque antes da vinda do Senhor Jesus, a gente sabe que o mundo estava assolado, né, irmãos? O povo de Israel conheceram tão bem o Senhor de perto, né? Contemplaram a glória de Deus através de Moisés, mas depois que entraram na terra prometida, se desviaram dos caminhos santos do Senhor, o sofrimento assolou, e o restante da humanidade todos estava assolado, porque o evangelho veio ser proclamado para os gentios depois da vinda do Senhor Jesus. Antes disso, os gentios não tinham conhecimento de Jesus, do evangelho, e não tinha conhecimento de Deus tanto quanto tinha o povo de Israel, os gregos, né? Que tinham conhecimento. Mas muitos não tinham esse conhecimento. E o Senhor Jesus ele veio com uma missão de anunciar a vontade do Pai e libertar os cativos, curar os enfermos, expulsar demônio, abrir os olhos do cego, o ouvido do surdo, fazer o aleijado andar, né? E trazer alegria aos nossos corações, porque muitas pessoas acham que a alegria, a felicidade está em ter uma pessoa do lado, uma pessoa que a gente ama, e não é isso. A nossa felicidade ela é um estado de espírito, ela está dentro de cada um. Ela não vem de fora para dentro, ela está aqui dentro. A pessoa não depende de uma segunda, de uma terceira pessoa para ser feliz. Ela é um estado de espírito. É a felicidade que vem de Deus, que habita dentro de cada um de nós. E é isso que o Senhor Jesus veio trazer para todos nós. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque o Senhor Jesus, o amor de Deus, ele derramou sobre nós a ponto de nós vivermos de uma forma como o próprio Senhor falou para Paulo: a minha graça te basta. A graça de Deus nos faz feliz. A graça de Deus nos preenche. Essa é uma grande verdade. E nos traz grande felicidade. Não há motivo para a tristeza na vida do crente. Nós sabemos que o fim de todas as coisas está aí. Estamos caminhando para a consumação. Estamos vendo todas as coisas acontecendo dentro dos nossos olhos. Mas nós não temos que estar aqui usando a palavra de Deus para tratar de A ou B e entrar em contendas das coisas do mundo. Porque o Senhor Jesus disse que nós não somos desse mundo, aqui nós somos peregrinos. Nós cumprimos a lei,
Assim como o próprio Senhor Jesus pagou imposto para César. Cumprimos a lei, mas ele disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, no mundo da política, o que nós temos que fazer é dar o nosso voto. Cada um escolheu o seu candidato e dar o nosso voto secretamente, sem ser seduzido por ninguém, porque somos livres. A própria palavra de Deus diz lá em João 8,32 que conheceis a verdade vos libertará. Em 36, no versículo 36, fala que se o Filho do Homem vos liberta, verdadeiramente nós somos livres. Nós somos livres para adorar a Deus, somos livres para fazer nossa escolha, somos livres para viver de acordo com a vontade de Deus, sem ser constrangido e sem medo. Porque o que compete a nós como crente é andar de acordo com a palavra de Deus e nos santificarmos e nos revestirmos, como está escrito lá em Efésios 6. Nos revestir das armaduras de Deus, para na hora que vir a tribulação que está às portas, estejamos fortes para suportar, sem retroceder. Sem retroceder. É isso que pertence a nós como crente, como igreja na face da terra. Nós não temos que nos embaraçar com as leis dos homens, com as coisas dos homens. Nós temos que batalhar pela obra de Deus, pelos interesses de Deus, levar a palavra de Deus, andar de acordo com a palavra de Deus e nos revestir do poder de Deus. Porque somos peregrinos aqui, a nossa pátria não é aqui. Nós não temos que guerrear contra o sangue e a carne. A nossa guerra não é essa. Que deixe quem for da carne se matarem. E nós que somos do Espírito, buscar as coisas do alto. E viver em Espírito, para suportar as guerras que vai ter aqui. Da carne, que vai guerrear e que vai nos afetar. Mas nós precisamos estar forte, porque nós estamos ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos revestidos do poder de Deus. Nós não estamos aqui aleatoriamente. Nós somos filhos de Deus, nós somos sacerdotes reais do Senhor. Como está escrito mesmo aqui em Isaías 51, no versículo 6, fala: porém, vós sereis chamados sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus, e comereis as riquezas do gentio, e na sua glória vos gloriarei. Deus fala que na nossa glória, da nossa vida aqui, ele se gloriará em ver os filhos dele como sacerdote dele aqui nessa terra, vivendo em glória, em fé, vencendo todas as afrontas de Satanás, todas as setas malignas, todas as maracutaias travadas no ar, vencendo as guerras da carne e do sangue, sem se misturar com ela, sem se entrosar com ela, sendo um povo revestido do poder de Deus, ciente e convicto de que verdadeiramente nós somos exército de Deus e que a nossa luta é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é essa, a nossa luta é contra toda a potestade, principados e hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa é a nossa guerra. Porque é eles que usam aqueles que não conhecem a Cristo para travarem guerra. E essa guerra da carne está sendo usada por eles, por essas potestades malignas. E nós, na oração, revestida do Espírito Santo de Deus e do poder de Deus, batalhamos contra essa guerra, na presença de Deus e para a glória de Deus. É maravilhoso, irmãos. Eu acho muito maravilhoso a palavra de Deus quando ele vai nos falar aqui: envio-me a restaurar os contritos de coração,
proclamar libertação aos cativos, abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os tristes. O Senhor Jesus foi enviado para isso. E quando ele terminou a missão dele, ele disse: eu vos envio para fazer o mesmo que eu fiz. É o que ele disse. Eu vos envio a vós a fazer as mesmas obras que eu fiz. Eu estou indo para o Pai. E lá eu vou rogar ao Pai. Eu vou mandar para vocês o Consolador, o Espírito Santo do meu Pai, que vai vir para revestir vocês, para revelar a vocês a verdade, para que as mesmas obras que eu fiz, vocês farão as mesmas obras, porque o Espírito Santo vai lhe conduzir em toda a verdade. É glorioso, o ministério do Senhor Jesus é glorioso, o que ele nos deu é uma riqueza sem limite. O que ele nos deu para todos os servos do Senhor, amada irmã e irmãos, é maravilhoso o que Deus nos deu, que está à nossa inteira disposição. Não podemos nos embaraçar, de hipótese nenhuma, que as coisas que estão aí neste mundo, nós não podemos mais se embaraçar, né? Não tem como se embaraçar. Não precisa. Não precisa se embaraçar, não. Estamos aqui revestidos do poder de Deus. Estamos cheios do Espírito Santo de Deus para fazer a obra de Deus. Deixa pessoas que se embaraçem. Nos compete a nós a levar a verdade para aqueles que estão cegos, levar a luz para aqueles que estão cegos, orar e interceder por eles, mas não nos misturar, não nos envolver com os problemas deles, não, simplesmente não. Não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo e levar a palavra de Deus para as pessoas, né? Para que assim como nós fomos alcançados, eles também sejam alcançados e que os olhos deles venham a ser abertos para que eles se libertem dessa situação que estão vivendo. Mas não podemos, de hipótese nenhuma, nos embaraçar, né? A palavra de Deus vai nos dizer aqui no livro de Levítico, capítulo 25, e o versículo 10 e o 13. Que diz assim: o ano 50º vos será de jubileu, semeareis e nem colhereis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis, e as uvas da separação, porque o jubileu é santo, será para vós, né? Novidade do campo, comereis. Neste ano do jubileu, tomareis de cada um da sua porção. Glórias a Deus. Deus está falando aqui do prazer que ele tem, né? Do ano que tem que ser o 7º ano jejuado, tudo que colher ser para o Senhor, e o restante dos anos ser tudo para jubileu dos filhos de Deus, 1 ano para Deus, e 6 anos para os filhos de Deus, para regozijar na presença de Deus, se deleitarem, comerem do melhor dessa terra, né? Lá em Lucas, no capítulo 4, e o versículos... Lucas 4, o versículo é 17. A palavra de Deus vai nos dizer da seguinte forma: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito:
E ali confirma o que está lá em Isaías, o que Isaías falou 700 anos antes do Senhor Jesus nascer. Confirma aqui no livro de Lucas, no capítulo 4, do versículo 17, né? Que o Senhor Jesus no templo abriu o livro e lá estava escrito a respeito dele, no livro do profeta Isaías, no capítulo 61. E no 18, fala exatamente o que Isaías falou 700 anos atrás, no versículo 18 de Lucas 4. Fala: e o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e me enviou a curar os contritos de coração. No 19 vai falar: e proclama liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, e pô-lo em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Em Lucas 4, versículos 17 e 18, confirma o que o profeta Isaías profetizou 700 anos atrás, antes do nascimento do Senhor Jesus, né? A gente vai lá em 2 Tessalonicenses, né? O capítulo é 1 e o versículo 5 e 7. 2 Tessalonicenses. Glórias a Deus, glorificado é o nome santo do Senhor. Glórias a Deus, aleluia, Deus santo e poderoso, Senhor da glória. Oh, maravilhoso. Aqui, 2 Tessalonicenses, o capítulo 1, no versículo 5 e 7 ao 7, diz assim: prova clara do justo juiz de Deus, para que sejais havido por digno do reino de Deus, pela qual também padeceis. E se for de fato é justo diante de Deus, que dê em paga a tribulação o que vos atribularam. A vós que sois tribulados, descanso convosco, quando se manifesta o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Aqui está nos falando, está falando que nós vamos ser provados. Aqui, para que nós vamos ser, para nós ser justos no juízo de Deus, para que sejamos havidos por digno do reino de Deus, pela qual também padeceis. Nós vamos padecer na presença de Deus, vivendo de acordo com a palavra, regozijando a palavra de Deus, de amor a Deus, feliz, sofrendo com a luta, mas feliz, porque sabemos que o justo juiz, né? O justo juiz vai nos achar digno do reino dele, né? Aí fala: Deus pelo qual também padeceis, que nós vamos padecer pelo reino de Deus, que nós vamos padecer sendo justo. Devemos ser justos e padecer pelo reino de Deus, buscando as almas para ele e renunciando às coisas, às tribulações deste mundo que vem sobre nós, porque o pecado nos arrodeia de perto. O pecado nos arrodeia de perto, né? E que se nós não vigiar, nós podemos cair. O apóstolo Paulo, ele disse: aquele que está de pé, vigie para que não caia. E orar pelos que está fraco. E vigiar sempre. Porque nós podemos correr o risco de cair. Santo nós não somos, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Somos guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor. Mas nós corremos risco de tropeçar. Por isso aqui fala que nós precisamos padecer pelo reino de Deus, padecer com alegria, para que sejamos dignos do reino do Senhor. E no 6 fala: se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga a tribulação ao que vos atribulam. É simples, né? Que nós vamos ser atribulados.
né? Que nós vamos pagar com tribulação aqueles que nos atribulam. Nós vamos ser atribulados. E as pessoas vão ver nós sendo atribulados. Mas nós vamos dar testemunhos que em meio à tribulação e as perseguições que esses faz contra nós, nós verdadeiramente somos de Deus. Como está acontecendo em países aí, que está matando os filhos de Deus. Eles são dignos do reino de Deus, eles são mártires da glória. Eles não negam o evangelho, estão morrendo por amor. São atribulados e mostrando para os que atribulam eles, que verdadeiramente eles são fiéis na tribulação. Né? No 7 vai dizer, e a vós que sois atribulado, descanso conosco, quando manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, quando vier buscar a igreja, né, irmãos? Porque vai vir buscar, está tão próximo. Vamos, irmão, correr essa carreira gloriosa. Podemos nos massacrar, mas nós sabemos para onde vamos. Glórias a Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Glorificado seja Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Oh, Jesus, que grandioso é o Senhor. Que amor imenso. E que bênção que o Senhor nos deixou. O Espírito Santo de Deus que nos conforta, que nos consola e que nos alerta em cada momento e que nos santifica e que nos corrige. Glorificado seja Deus. Glorificado e exaltado para todos sempre seja o Senhor. Glorificado seja Deus. Eu deixo essa palavra nesta manhã para a meditação dos meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E ficamos, irmãos, cheios de alegria, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus vai nos dizer aqui, na continuação da leitura de Isaías 61, do versículo 3 em diante, fala, e ordena acerca dos tristes de Sião, que lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado, edificação nos lugares antigamente assolado, restauração aos antigamente destruídos e renovação às cidades assoladas e destruídas. De geração em geração haverá estrangeiro que apacentarão os vossos rebanhos e estranhos serão vossos lavradores, os vossos vinhateiros, e porém vós serão chamados sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministro do vosso Deus, comereis a riqueza do gentil e a sua glória, e na sua glória vos gloriarei-me, diz o Senhor dos exércitos. Glórias a Deus. Deixo a todos uma gloriosa paz do Senhor Jesus, um abraço da irmã Maria dos Prazeres e que Deus proteja, nos guarde, nos fortaleça cada dia mais, para que estejamos todos juntos naquele grande dia do resgate da igreja. Aqueles que partiu primeiro a gente vai encontrar lá, aqueles que estiverem vivos aqui na terra no dia do resgate, nós estejamos todos, nos encontramos todos nas nuvens junto com o Senhor Jesus. Fique todos na gloriosa paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, glórias a Deus. Um abraço, um bom domingo, um bom descanso e um almoço glorioso para todas as famílias do Senhor Jesus, na presença de Deus. Amém e amém.